É um Brasil orwelliano, cuja PGR pede informações de todos aqueles que seguem Bolsonaro nas redes sociais. É o crime terrível criado no Brasil hoje. Não é crime mais corrupção, não é crime mais tráfico de drogas, mas é crime xingar ou esbarrar em filhos de ministro e, obviamente, é crime você seguir Bolsonaro. Como diz o editorial da Gazeta, se a PGR é incapaz de explicar com clareza como o envio desses dados ajudará na investigação, não existe nenhum motivo para o STF autorizar uma violação massiva da privacidade de inúmeras pessoas que não são investigadas por nada. Mas a gente sabe no que o Brasil está se transformando de maneira muito, muito acelerada. É isso aqui, ó. É isso aqui. Os dois na prisão, o Fortão vira para o Magrinho, eu matei um homem, e você? Me inscrevi no canal de um político. E aí o grandão ainda se afasta dele com medo. Esse é o Brasil do amor venceu, do Fazueli, de Alexandrina. É ou não é? É um país que censura o humor. Não. É um país que o Cacete e Planeta estaria censurado. Agora nós vamos censurar o humor no Brasil. Agora imagina que nós vamos ter fiscais de shows de stand-up no Brasil. Voltamos ao AI-5. Nós voltamos ao AI-5. Por quê? Porque na época que o Chico Buarque lançou, são várias obras, e você tinha o fiscal da censura ia lá e... Aprovava ou não? Aprovava ou não. Até eu analisei vários processos desses, né? O fiscal ia lá e fazia um parecer depois sobre a música, a ópera do Chico e tal. E aí, bom, pelo menos tinha um certo cuidado, né? É horrível isso, né? Uma ditadura, né? Hoje em dia, o filme da Brasil Paralelo foi pré-censurado sem que os ministros soubessem o conteúdo. Simplesmente porque eles viram o título, acharam que o título não estava bem, que o conteúdo poderia eventualmente não ser bom, então tira censura prévia, com o argumento da exceção. O problema é que no Brasil de hoje, o argumento da exceção está virando a regra. Ou com um vídeo aqui que é muito bom do Flávio Bolsonaro, que também está deixando de pregar o apaziguamento. Antes tarde do que nunca, se é que já não é tarde demais, né? Mas, por falar nisso, protocolaram o pedido de impeachment. Vários parlamentares. Parabéns a todos os envolvidos, em especial o Jorge Seife, que está liderando isso aí, né? O Jordi e outros, e o próprio Flávio Bolsonaro, que, como ele mesmo reconhece até hoje, tentou ser o pacificador, tentou botar panos quentes, aliviar, né? Até ele resolveu finalmente subir o tom. É ou não é? Então, não concordo com o presidente Pacheco. Barroso vem evocando para si um poder político impróprio. O ministro arrastou inteiramente o TSE e a STF para esse partidarismo. Não dá para fingir que não está acontecendo isso. Não dá para falar que uma simples retratação do ministro resolve, como quer o Pacheco, né? Já o senador Flávio, como eu disse, subiu o tom, finalmente, né? É um dos grandes culpados dentro do bolsonarismo pela tese do apaziguamento. Funcionou bem, senador? O que o senhor acha? Que quando o senhor me ligava em privado, o tom era outro. Para se referir até a ministro do Supremo, era outro. O senhor lembra? E em público, e nas decisões, e nos atos, sempre muito pacificador. Deu certo? Então, antes tarde do que nunca, né? Porque, cá entre nós, estamos num estado de exceção. É preciso repetir isso aos quatro ventos, para o mundo inteiro ouvir. O senador Mourão também fez coro. Subscreveu o pedido de impeachment em conjunto com 76 parlamentares, porque não é justificável ou aceitável a fala de um magistrado que se mostra parcial e politicamente alinhado. Agora, calma que para tudo isso tem solução. A Constituição indígena. O STF não é guardião nem da própria Constituição brasileira, escrita em português, em língua portuguesa. Mas ele está muito preocupado em lançar a primeira Constituição em língua indígena.
com ministros do PT ao lado. Eu não sei qual língua indígena, porque não existe uma língua indígena. São várias tribos com seus vários dialetos. Então, aí já dá tom, né? Agora vão poder rasgar a Constituição em Tupinambá, ou Nambinquara, ou sei lá que língua indígena que eles escolherem. Vão poder rasgar em várias línguas, não só na portuguesa, que é o que eles vêm fazendo. Com vocês, a fala um pouquinho mais dura do senador Flávio Bolsonaro. Com isso, eu encerro a live de hoje. Vai ficar depois o fundo bonito aqui, que eu vou estar recebendo meu móvel. Obrigado, turma. A foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. E as matérias aqui, para não dizer que eu estou fazendo fake news, a participação daquele evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente, aquela outra na Brasil Conference, em que uma deputada atacando o Bolsonaro passa a palavra para Barroso e ele se coloca como sendo do lado dos poderosos do bem, contra, na cabeça dele, o lado do mal, que seria o presidente Bolsonaro. E com que legitimidade o Barroso assume agora a presidência do Supremo? Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para punir magistrados que porventura tenham feito manifestações político-partidárias, como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019, para exatamente traçar ali um perímetro do que pode ou não pode fazer o magistrado. É a resolução 305 de 2019, que é exatamente o CNJ dizendo que o magistrado, estendendo ao plano virtual aquilo que os magistrados já eram vedados de fazer no plano material, vamos colocar assim. E diz lá o artigo 4, constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 2º, emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ? E quando tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que o Coreto, porque não pede desculpa a Bolsonaro, mais uma vez ataca Bolsonaro, querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas para atacar o presidente Bolsonaro. E por fim, eu quero aqui mais uma vez falar que eu sempre tentei conversar com o ministro do Supremo para que houvesse uma autorregulação, sim, por parte deles, para que se resolvesse internamente esses arroubos autoritários por parte de alguns ministros. E agora uma parte da imprensa, inclusive, começa a repercutir dessa forma, inclusive perguntando, né, já que alguns ministros se acham salvadores da democracia por terem atacado e trabalhado contra Bolsonaro, quem vai nos salvar dos nossos salvadores? E é por isso que chegamos a esse ponto aqui hoje de ter que formalizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma alegria, mas os remédios que foram usados e continuam sendo usados para supostamente defender a democracia, arrombaram a nossa democracia. São perseguições, narrativas falsas criadas o tempo inteiro, cassações de parlamentares, prisões de parlamentares, desmonetização de pessoas que vivem de redes sociais para ter o seu ganha-pão e censura à imprensa, tentativa de fechar um veículo de comunicação. Aonde vamos chegar? Bom, os caras estão subindo com o móvel aqui, então deu tempo. Aonde vamos chegar? Sabemos. E antes tarde do que nunca, bem-vindo ao time dos que não aceitam apaziguamento quando isso significa a minha cabeça dentro da boca do tigre, eu negociando como é que vai ser daqui para frente. Obrigado, turma. Valeu!